Meus irmãos, esse ano eu estou fazendo 12 anos em que eu me batizei e iniciei a minha caminhada com Jesus. Logo que eu me converti, eu entendi sobre o batismo, desci as águas e desde então venho numa caminhada com o Senhor. E hoje é com muita alegria que eu consigo ler a palavra de Deus e compreender. E o Espírito Santo fala comigo através da palavra e é algo maravilhoso. Mas nem sempre foi assim. Tem muitas pessoas que nem imaginam a dificuldade que eu já tive de entender e compreender a palavra de Deus. Então eu quero te dizer que eu comecei como todos começaram. Eu criei, eu me batizei, eu comecei na igreja, eu comecei a ouvir a palavra de Deus. Nesse meu processo, nessa minha caminhada, quem me discipulou foi a minha sogra Mira, e ela me ensinava muito, me mandava muitas passagens bíblicas para mim ler. Ela falava sobre determinado assunto e me mostrava na Bíblia sobre aquele determinado assunto. Então, o discipulado foi muito importante no início da caminhada. Até hoje eu sou discipulada, é óbvio, né, por pessoas que sabem mais que eu, inclusive a minha sogra, mas o início é muito importante. Então, a minha sogra que estava me discipulando, ela me dizia: Camila, você precisa ler a Bíblia, leia a Bíblia. E eu, como uma boa discípula de Jesus, era obediente ao que ela me falava e eu lia a Bíblia. E eu confesso que eu lia, mas não mudava em nada a minha vida, mas eu estava lendo. E chegou um momento em que eu comecei a notar que eu estava perdendo sono na madrugada. E eu comentei com ela: Nossa, sogra, eu ando acordando de madrugada e não consigo voltar a dormir. Até eu oro para Deus pedindo para mim voltar a dormir. E ela disse assim: Não, Camila, não faz isso, é Deus querendo falar contigo. Quando tu acordar de madrugada, tu te levanta, vai orar e lê a Bíblia. E eu, tá bom. E eu falei aquele tá bom sem vontade de fazer. Porque na época, queridos, eu trabalhava, eu acordava às 6 da manhã para trabalhar. E daí não entrava na minha mente ter que acordar de madrugada para orar. Como é que eu ia trabalhar no outro dia, né? Quebrando o sono assim é tão ruim. Mas eu fui obediente. Logo em seguida aconteceu a situação e eram umas 4 horas da manhã e eu perdi o sono e eu me levantei contra a vontade. Eu me lembro que eu ainda fiz assim, ó, na cama. Ai, tá bom, eu vou levantar e eu vou ler a Bíblia, vou fazer o que a minha sogra falou. Sabe assim, como se alguém tivesse me incomodando, foi essa sensação que eu tive e de que eu me rendi e ia fazer aquilo que eu estava sentindo que era para fazer. E eu sentei na mesa, e eu orei, e eu li a Bíblia, e no que eu li a Bíblia, eu vou ler a passagem que eu li aqui para vocês. O Espírito Santo começou a falar comigo pela primeira vez através da palavra. Mas antes de eu ler essa passagem, eu vou comentar aqui brevemente o que aconteceu durante aquele dia, para você entender como Deus falou comigo através da palavra. Eu estava trabalhando numa empresa de telefonia, havia sido transferida para essa loja, como é uma empresa muito grande, havia várias filiais, me transferiram de uma para outra. Então era uma loja nova em que eu estava. Eu já conhecia Jesus desde quando eu fui alcançada pela graça. Eu sempre quis falar para as pessoas dessa graça. Eu quis falar para as pessoas de Jesus. Porque foi tão maravilhoso o que ele fez na minha vida, queridos. Se você não conhece meu testemunho, tá aqui no canal, eu vou deixar aqui embaixo na descrição para você ouvir. Mas para mim foi tão maravilhoso o que ele fez que eu queria que todo mundo soubesse. Mas eu era muito prudente, principalmente no meu local de trabalho. Porque eu entendia que cada pessoa tem uma escolha, as pessoas têm religiões diferentes e nós temos que respeitar. E não devemos entrar em atrito por conta disso. Mas eu sempre buscava uma oportunidade de evangelizar. E quando eu cheguei naquele local, não era diferente. Eu lembro que eu pegava essa Bíblia, essa aqui, até peguei a mesma Bíblia, a primeira Bíblia que eu comprei. Eu levava essa Bíblia e eu lia no meu intervalo a Bíblia. Mas não era nem tanto porque eu queria ler, mas eu queria que as pessoas me vissem lendo para que me perguntassem algo e assim eu pudesse testemunhar minha fé. Essa era a minha estratégia. E eu estava pedindo a Deus, eu estava pedindo ao Senhor: Deus, como eu vou falar de Ti aqui? Como eu vou testemunhar? Até porque eu estava num cargo de liderança, eu ainda não era gerente, mas eu estava num cargo superior.
prestes a ser gerente, eu sabia que eu tinha que ser muito sábia para que não me chamassem de louca, de fanática, e isso pudesse impedir até o meu crescimento na empresa. Nós devemos ser sábios. E eu estava pedindo para Deus discernimento de como falar com as pessoas a respeito de Jesus de forma inteligente e sem ser invasiva, sem falar Jesus te ama, simplesmente Jesus te ama. Jesus te ama é uma palavra linda, mas é para momentos específicos, não no dia a dia e também não de qualquer jeito, é a forma que eu penso. E eu lembro que naquela madrugada, no dia seguinte no meu trabalho, eu tinha tido a oportunidade de fazer uma reunião com a equipe. E eu queria, na reunião, fazer uma dinâmica que eu pudesse, na hora da dinâmica, falar da minha fé. Mas eu não sabia ainda como eu ia aproveitar aquela oportunidade para falar de Jesus. Mas eu sei que Deus me respondeu naquela noite, na palavra dele, o que ele queria de mim. Olha só o que o Espírito Santo me falou. Atos 18:5. Paulo anuncia Jesus. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes: sobre a vossa cabeça o vosso sangue. Eu dele estou limpo e, desde agora, vou para os gentios. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. A casa era contígua à sinagoga. Mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales. Porquanto eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Não sei se vai dar para vocês enxergar, mas eu até marquei aqui naquela noite exatamente a passagem em que o Senhor falou comigo. E daí, queridos, nessa passagem, de repente, de forma natural, nós vamos ler e dizer assim: Camila tá falando ali de algo que aconteceu com Paulo anunciando Jesus. E falando, né, que não era para temer, que era para anunciar, que era para falar, que não era para se calar. Eu não vejo, Camila, Deus falando contigo. Queridos, é algo muito espiritual, é sobrenatural. Mas enquanto eu lia, dentro de mim, o Espírito Santo começou a falar assim, ó: não temas, porque eu tinha dúvida de como falar sobre Jesus para as pessoas. E é que falava, né? Não temas, pelo contrário, fale e não te cales. Ou seja, eu senti Deus falando assim para mim: fala, Camila, tu pode falar. Não é para te ficar calada, é para te falar. Porquanto eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal. O meu medo era que houvesse perseguição por eu falar de Jesus. E sabemos que acontece, as pessoas não gostam de ser confrontadas, as pessoas, enquanto não conhecem realmente a Cristo, não gostam de crente, queridos. Eu não gostava de crente, então eu sei do que eu tô falando. E ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nessa cidade. Sabe o que eu entendi aqui? Camila, tem pessoas que são minhas ali nesse local. E aqui fala, né, que ali ele permaneceu por 1 ano e 6 meses. E eu entendi, Camila, é um tempo que tu tá aí para anunciar Jesus e falar a palavra. E não foi só isso. Nessa noite, Deus me deu uma dinâmica para aplicar para as pessoas na reunião, na oportunidade que eu tinha tido. E a dinâmica que eu resolvi fazer era para as pessoas, cada uma delas, desenhar num papel algo que motivasse elas a levantar todos os dias de manhã para ir trabalhar. E daí cada uma fez um desenho. E Deus me disse assim: tu, Camila, tu vai desenhar uma cruz. E daí, quando chegar o teu momento de falar o que te motiva a se levantar para ir trabalhar, tu vai dizer que Jesus me motiva todos os dias a me levantar e vir trabalhar, porque eu amo o Senhor. E foi isso. E assim eu fiz na dinâmica. E no final daquela dinâmica, quando eu terminei de falar, enfim, algumas pessoas se aproximaram de mim e falaram: Camila, eu também já fui na igreja, sabia? Eu ia em igreja tal.
Ai, Camila, eu fui um tempo em uma igreja, sabe? Eu participava de uma igreja tal. Naquele dia, queridos, de uma equipe que devia ser umas 15 pessoas, no máximo 20 pessoas, 3 pessoas vieram me chamar, me confessando que já tinham andado nos caminhos do Senhor e não estavam mais. E o que a palavra que eu li disse ali? Que ali havia muitos que o Senhor amava. Então, queridos, Deus falou comigo através da palavra dele. É assim que Deus fala de forma sobrenatural através da palavra dele. Mas vai ser sempre assim? Não, não vai ser sempre assim. Tem momentos que eu leio a palavra e realmente eu só leio aquela história. Mas no momento certo, em que o Espírito Santo quer falar comigo, ele me traz à memória aquela palavra, aquele versículo que eu li. E ali ele ministra algo no meu coração. Então eu quero te incentivar hoje a continuar lendo a sua Bíblia. Antes de lê-la, pedir para Deus discernimento, para Ele falar com você. A palavra de Deus nos diz que nós devemos buscar a Deus de todo o coração. Buscar-me-eis e achar-me-eis quando me buscardes de todo o vosso coração. Busca o Senhor, permaneça lendo a Bíblia, que no momento certo Ele vai te dar a revelação e o entendimento. E assim já aconteceu várias vezes, em situações específicas, de que eu abri a palavra e não era somente aquela história. Era Deus trazendo algum consolo, trazendo algum conforto, trazendo alguma direção ao meu coração através da palavra dele. Amém? Se essa palavra edificou a sua vida, queridos, compartilhe ela com alguém. Muito obrigada por ter escutado até agora. E querendo Pai, até um próximo vídeo.